começar a treinar. GT de Sociolinguística, 35 anos. A pergunta é: o que significou a criação desse GT no Brasil há 35 anos? Poderia resgatar e contar um pouco dessa história? Sim, tenho o maior prazer em fazer isso e agradecer a Márcia e ao Marcos, né, pelo convite. Na verdade, o GT de Sociolinguística obviamente tem a ver com a criação da ANPOL. E a criação da ANPOL deveu-se a problemas que o setor, a área de Letras e Linguística, tinha em seus cursos de pós-graduação. Estes problemas foram avaliados em 1982 no documento Avaliação e Perspectivas do CNPq. É claro que já havia uma série de cursos consolidados, mas havia muitos problemas realmente na maioria dos cursos. E esses problemas apontados foram principalmente os seguintes: poucos doutores por programa, a média deu menos de 4, isso significa que cursos consolidados estavam melhor, mas outros estavam muito mal. Mais de 4 anos para a conclusão do mestrado, que é realmente um absurdo. Poucas publicações do corpo docente, não deu nenhum por professor docente, a média deu apenas 0,7. Poucas revistas, problemas de periodicidade, isso obviamente também explica um pouco a falta de publicação. Há problemas também sérios de infraestrutura, como biblioteca, escassez de bibliografia, poucas assinaturas de revistas e sem informações. E uma das coisas realmente principais para a produção científica, principalmente, a falta de comunicação entre os pesquisadores. E essa falta de comunicação tem a ver com o cenário dessa época, que muitos não viram. A comunicação era só por telefone fixo e correio, e os telefones eram raros e caros, e o correio até que funcionava. E os instrumentos de multiplicação eram um mimeógrafo, xerox ainda era raro, mas já havia obviamente, mas o acesso era caro, e havia um outro instrumento chamado termofax, que de duração muito breve, porque queimava e apagava as letras. Bom, decidida a criação da ANPOL, justamente, principalmente incentivada pelo CNPq e pelo nosso representante, que era o Ulf Baranoff, e se convocou uma assembleia para fundar a ANPOL para o dia 21 de maio de 1984, em Brasília. E ela foi, obviamente, presidida pelo Baranoff, pelo professor Baranoff, que era da UNB, e com a presença de gente da CAPES e do CNPq. Na Assembleia, decidida a criação, foram aprovados os estatutos que já haviam sido propostos e eleita a nova diretoria e o conselho. Um dos aspectos que dificultou um pouco o trabalho inicial foi que os membros da diretoria executiva moravam em 3 cidades diferentes. O presidente, que era eu, Paulino Vandresi, morava em Florianópolis. A vice, Eneida Bonfim, no Rio de Janeiro, era da PUC. A secretária, Zigrid Renault, morava em Curitiba, era da Federal do Paraná. A tesoureira também, Cecília Inês Hertal, de Curitiba. E o tesoureiro suplente, Hilário Bon, também de Florianópolis, da USP. Isso fez com que eu tivesse que me deslocar quase mensalmente a Curitiba para fazer reuniões com a secretária e a tesoureira, para a gente organizar a tesouraria, organizar um boletim informativo para se comunicar com os cursos. E isso obviamente atrapalhou o nosso trabalho, mas tivemos que enfrentar a situação e resolver os problemas. O Conselho Deliberativo tinha representantes da linguística e da literatura, e essa sim espalhada bastante bem regionalmente. Então, no dia organizada a diretoria e registrado
cartório, a entidade, a Ampol, nós convocamos uma Assembleia Geral que visava justamente encarar os problemas que precisavam ser resolvidos. Inicialmente marcada para julho, teve que ser adiada para dezembro, porque para julho a CAPES e o CNPq não tinham condições de enviar o dinheiro que nós precisávamos para o Congresso. Então, para o dia 12 de dezembro foi convocada esta Assembleia, e nesse dia nós tivemos 67 participantes, principalmente coordenadores e pesquisadores. Havia também um congresso para apresentação de trabalhos, coordenadores vinculados a 38 programas que existiam então, hoje são mais de 100, e esses grupos então foram divididos para debater uma série de questões que realmente nos incomodavam, que tornavam a Ampol, ou a área de Letras e Linguística, a ter esses problemas que nós mencionamos antes. E esses temas eram a criação de GTs para desenvolver a pesquisa. A experiência de GT já vinha em outros cursos de pós-graduação da área de Ciências Humanas. A mais próxima de nós era a Ampox, de Ciências Sociais, mas já havia a Ampec e a Ampad, da área de Economia e Administração, bem mais antigas. E outro problema a ser discutido, os 67 participantes se dividiram nesses quatro grupos. Outro era acesso à informação e aumento da produtividade acadêmica. Novamente, não havia internet, então a informação era só obtida na biblioteca, em revistas. O xerox ainda era raro nas universidades. E o acesso, obviamente, via internet não era absolutamente possível. E outro problema muito sério era a infraestrutura, muitas vezes falta de secretária, de espaço. E junto com essa discussão de infraestrutura, que levou realmente mais tempo para a discussão, foi a avaliação interna, a avaliação externa feita pela CAPES dos cursos de pós-graduação. É claro que muitos cursos tinham avaliação baixa e reclamavam da CAPES pela nota recebida, e os que estavam já consolidados reclamavam que o relatório preenchido já não media mais a qualidade do curso. E o outro especial era a política de estudos de línguas indígenas. Havia um problema na época por causa da entrada do Summer Institute of Linguistics, uma entidade americana, para fazer a descrição das línguas indígenas brasileiras. Então, nesse dia foi proposta a criação do GT de Sociolinguística, tendo como coordenadores Sebastião Votre, da Federal do Rio de Janeiro, e Jürgen Haye, também do Rio de Janeiro, mas que era da PUC. E no dia seguinte a proposta foi a proposta de criação do GT de Sociolinguística foi aprovada ao final de uma assembleia que durou 4 horas, e com debates acalorados, mas muito entusiasmados, e os resultados muito promissores para a Ampol. E os 21 GTs criados ficaram encarregados então de impulsionar a pesquisa de nossa área com um índice tão baixo, com menos de um trabalho por professor. Em reunião do Conselho Deliberativo, graças à oferta do Jürgen Haye, da PUC, já ficou disponibilizado um espaço e fazer o segundo encontro junto com um encontro tradicional que a PUC já fazia, o que dividiria os gastos e facilitaria a realização. Então os GT já começaram a se organizar para apresentar trabalhos e se organizar para aquele encontro e apresentar trabalhos. A identificação de linhas de pesquisa vinculáveis à sociolinguística foi facilitada por encontros regionais organizados de março a maio de 86. Então, esses encontros regionais se realizaram primeiro em Brasília, onde se reuniram os coordenadores e pesquisadores da Universidade de Brasília, Minas Gerais e Goiânia. E esse encontro foi muito importante porque nós acertamos um acordo para
a biblioteca da UNB se encarregar de dois projetos principalmente, um de sumários correntes, que consistia em fazer um sumário das revistas existentes em todos os programas e mandar os sumários e o índice para todos os programas, de forma que pelo sistema Comute, que naquela época as bibliotecas tinham, podia-se pedir os artigos de uma universidade para outra. Isso funcionou até chegar à internet, mais ou menos, esse sistema, e facilitou bastante o trabalho. Outro era uma indexação das dissertações e teses defendidas no Brasil, também com título, orientador e resumo, permitindo a gente saber o que estava sendo publicado e pedir a tese se fosse o caso de haver interesse. E no segundo encontro foi em São Paulo, reunindo as universidades de São Paulo, USP, Unicamp, PUC São Paulo, Unesp, PUC Camp, e o encontro regional de Recife. Não pôde ninguém da diretoria da Ampol por falta de dinheiro. Aí o conselheiro, um membro do conselho consultivo, o Marcus, que fez a reunião e foi tudo, teve um final um resultado muito bom. E o encontro regional do Rio de Janeiro, também as 3 universidades do Rio, o FRJ, que tinham pós-graduação, Federal Fluminense e a PUC. E nesse encontro houve já uma rediscussão dos grupos de trabalho, porque tinha havido um equívoco de sociolinguística, de estudos do bilinguismo, que devia ficar junto com sociolinguística, e então isso já foi acertado nesse encontro e se trabalhou em conjunto já para o segundo encontro, que seria no Rio de Janeiro. E em todos esses encontros sempre houve um representante ou da CAPES ou do CNPq para falar sobre a avaliação dos cursos, como pedir recursos e quais eram os projetos que essas entidades financiadoras tinham. Fazer uma pausa, pai, que agora já está.